Neste nosso encontro, quero tratar de uma espécie de pequena aula para explicar os três sentidos ou significados da palavra fé no Novo Testamento. A palavra fé, em português, vem da tradução de pistis, no grego, que é um substantivo, como também fé em português é substantivo. E tem três sentidos. Primeiro, significam virtude, né, que leva a crer no que Deus diz. Segundo, se trata de o corpo de doutrina bíblicas da palavra de Deus que Jesus ensinou. E por último, se referem a um dom sobrenatural do Espírito Santo, dom de poder para realizar milagres. Pois bem, vamos para o primeiro sentido. Então, significado. Pistes quer dizer fé, né? E é interessante que no grego, todo substantivo dá origem a um verbo, né? Como, por exemplo, em português, amor, daí temos amar no infinitivo. E esperança, daí deriva esperar. E no grego, o verbo decorrente da virtude da fé, pistis, que leva à ação de exercitar essa fé, é pisteos. Então, pisteos. Mas no português não tem relação com a palavra fé. É impossível você derivar de fé um verbo no infinitivo, por exemplo, fezar, né? Não existe, não é possível. Você já pensou a gente conjugando um verbo fezar no presente do indicativo? Eu fezo, tu fezes, ele feze. Nós fezamos, vós fezais, eles fezem. Por isso, devido a essa impossibilidade, o verbo no infinitivo derivado de fé é crer. Por isso, quando traduz pisteos, no sentido de ação de crer no grego, vem crer, né? Muito bem. E o que é essa virtude? Essa virtude é aquela decisão, escolha consciente, racional do ser humano em entender o que Deus diz, aceitar e obedecer, viver de acordo com essa revelação, com essa verdade que ele recebeu. Isso se chama fé, né? É o ato de crer em Deus. É o que Paulo disse, que a fé atua pelo amor. Aquele que crê em Deus, aceita, ouviu o que Deus disse, a mensagem de Deus, do Evangelho, da palavra, ele aceita e toma a decisão de obedecer. Como ele diz, a fé que atua pelo amor. Amor é obediência. Muito bem. Então, essa é uma virtude cuja ação é a única coisa no universo que acontece, que é criada sem a participação de Deus. Porque tudo mais que existe nesse universo pertence a Ele. Ele criou. Ele tem a sua participação. Se nós dissermos, ó Senhor, eu entreguei a Ti a minha vida, o meu tempo. Ora, Ele diz, olha, tudo isso já me pertencia. Mas a Bíblia fala, a palavra de Deus fala de uma única coisa que agrada a Deus. Porque ele recebe e sabe que aquilo não partiu dele, mas partiu do livre-arbítrio e a decisão do ser humano, que é a decisão de aceitar o que ele diz e viver e obedecer a sua palavra, a sua vontade. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo, se não me falha a memória, 6, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, agradar a Deus assim como algo que ele não participou, é impossível a não ser por meio da fé. Essa virtude. E essa fé aqui é a fé salvífica, aquela pela qual nós recebemos a salvação e depois vivemos a vida com Deus, e através dessa fé nós desfrutamos de todos os benefícios da sua graça para sempre, eternamente. Então, esta é a fé salvífica.
E eu vou citar apenas aqui 3 versículos, onde Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então aqui a fé é um meio pelo qual nós somos salvos, recebemos, desfrutamos da salvação pela graça. Os que defendem a doutrina da eleição, que Deus escolheu uns para a vida eterna e outros para a perdição, é aos que ele elegeu, ele dá a fé, esse dom. Então essa é uma interpretação exegese equivocada. Deus, essa fé que salva, não é dom de Deus. Como eu já disse, é uma criação, uma decisão intrínseca, sui generis, do próprio coração do ser humano. Aí, então, esse sentido fala de decisão da pessoa, porque seria uma contradição, um contrassenso. Se Deus diz lá em João capítulo, a palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna, todos. Então, ele não pode doar essa fé, ele não dá a fé como um dom para uns aceitar ele como Salvador e outros não. Muito bem. Outra referência que nós temos aí é Romanos 5, versículo 1. Paulo diz que justificados, isto é, perdoados, mediante a fé, temos paz com Deus. Comunhão, vivemos a nossa salvação em comunhão com Ele. E por fim, nós temos em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38. O meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, se retroceder, a minha alma não terá prazer nele. E há muitas outras referências. Então, o primeiro sentido aqui é que fé é a virtude da ação salvífica. O segundo sentido se trata do corpo de doutrina, como já dissemos. E quais são as referências bíblicas? Primeiro eu quero citar Hebreus 9, 12, versículo 2. Lá diz que Cristo é o autor e consumador da fé. Há aqueles que, para defender a eleição, né, que aí é um dom. Então, os eleitos, Deus criou, Jesus criou, é o autor, criou a fé e dá essa fé para alguns, outros não. Mas aqui não está falando dessa fé salvífica, aqui está falando do corpo de doutrina que ele criou, né? Ele disse: eu sou a verdade. E todo o ensinamento, a verdade bíblica, da palavra de Deus, do Evangelho, é ele quem é ele é o autor. Do começo ao fim. Ele é o autor e consumador desse conjunto de doutrina, de verdades que fazem parte dos ensinamentos, dos credos, das confissões da igreja. E lá em 1 Timóteo 5,8, Paulo diz, falando para o obreiro: aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, tem negado a fé, e é pior que os incrédulos. Fé que não está falando que ele abandonou, não crê mais em Deus, mas que tem negado a fé, deixando de obedecer o que Cristo ensinou que a igreja deve praticar. E o último sentido, nós já vimos, como falamos, é a fé no sentido de dom espiritual. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ali Paulo fala dos dons espirituais. Dons que nós temos aí, pneumaticum, né? E o dom é pneumático. Então, o dom espiritual, ele diz, Deus, pelo mesmo Espírito, concedeu dons. A uns a palavra do conhecimento, a outros a palavra da sabedoria. E chegando lá no versículo 9, ele diz, e a outros fé. Fé. Fé que também é pistes, né? Como no segundo sentido também é pistes traduzido por fé. Só que não tem nada a ver com virtude salvífica, não tem nada a ver com doutrina, mas se trata exclusivamente da manifestação sobrenatural do poder de Deus na vida dos seus servos para realizar milagres, da maneira que Ele quer, onde Ele quer e quando, da forma que Ele quiser, a fim de que as pessoas possam conhecer o poder de Deus, o poder do Evangelho, aceitar a Cristo como Salvador e glorificar a Deus. Portanto, ao ler a palavra de Deus, devemos ter cuidado em prestar atenção para ver qual é o sentido do contexto, no contexto que aquela palavra fé ali quer dizer. Para não ensinar coisas aí, como alguém diz, não, Cristo é o autor da fé, é autor e consumador da fé. Então ele nos dá fé para a gente crer. Não. Ele não dá fé para crer.
crer tem que partir de nós, né? É uma virtude que nasce de nós e é a coisa que mais impressiona e alegra o coração de Deus, agrada a Ele.